Estamos de volta, né, com Cidadania e Socialismo. E com relação, Chico, ao sorteio dos livros, já começaram as ligações. Então, ó, 2 livros já estão garantidos aqui. Um para a Rosane, que nos acessou aqui pelo MSN. Rosane, professora de Educação Física. Bacana. Os professores estão vendo o nosso programa. E a outra, Regina Célia, também professora do Braga. Regina Célia ganhou o livro. Vamos fazer o seguinte. Amor, a lei maior, para Rosane. Viver em comunhão, para Regina Célia. E Noé, a nova criação, está aqui em aberto, aguardando um telefonema ou uma mensagem dos telespectadores através do MSN, né? Então vamos deixar aqui esse aqui bastante separado. Chico, nós acabamos te interrompendo, como você fazia realmente uma avaliação, né, até histórica, sob esse ponto de vista do processo da conjuntura. Queria que você continuasse. Bom, nós julgávamos que nesse início do século XXI, aquela situação onde a própria Margaret Thatcher também dizia que não há mais isso que chamam de sociedade, hoje existem apenas indivíduos, cada um na sua, começasse a se superar, porque começou a mudar. A própria América Latina, eu sou de um tempo, quando jovem, que a gente vivia entre ditaduras. Era o Pinochet assassinando no Chile, era o general Videla e outros, Onganía e Levingston na Argentina, era Bordaberry no Uruguai, era o generalíssimo Stroessner no Paraguai, era na Bolívia, Hugo Banzer, depois veio o Fujimori, que não era militar, mas um regime ditatorial fechou o Congresso, eram golpes na Venezuela, oligarquias dominando, oligarquias tradicionais. Então, essa quadra começou a ser superada, governos populares, povo se manifestando, se mobilizando, o Equador mudando, a Venezuela também, a Bolívia também, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Chile, olha... E o Brasil? E o Brasil também botou o Lula lá. O Lula que era produto, como ele dizia, o Lula está esquecido de muita coisa, precisa ser... Por que as reformas não vieram, que foram tão propaladas, inclusive quando você O Lula falava assim, eu não sou o Lula por mim mesmo, eu sou produto do crescimento da consciência política da classe trabalhadora. Bom, chegou no governo, parece uma maldição do poder, esse que ele diz que tem que se aliar até... Essa declaração foi trágica agora, né? Se que você falasse sobre ele isso. Disse, o Lula, agora, antes de ontem, se o Jesus Cristo viesse ao Brasil, ele teria que se aliar com Judas. Não é verdade. Você tem dificuldades, tem que enfrentar os reacionários, os que não querem mudança nenhuma, mas não precisa se aliar com eles, não precisa fazer essa coalizão que acabe mobilizando. Então, toda aquela ânsia de mudança no serviço público, na política, a tal reforma política, aumentar a reforma agrária, ainda tem 90 mil famílias brasileiras vivendo na beira de estrada, debaixo da lona preta. A reforma do sistema previdenciário para garantir ao aposentado, ao idoso, uma remuneração condigna. Hoje em dia, a cada ano ele perde dinheiro. Da dívida pública também. A auditoria da dívida que está na Constituição para o nosso companheiro do PSOL, Ivan Valente, conseguir a CPI da dívida, foi uma luta. Agora está lá o PT e o PMDB bloqueando a própria CPI para ela não funcionar. Impressionante. Aliás, o PSDB também, porque a dívida cresceu exponencialmente na era de Fernando Henrique. E a transferência de recursos para o capital financeiro ainda é brutal. Houve uma pequena redução em função da queda da Selic, claro, mas continua sendo extremamente significativa. Muito grande. Agora, o Brasil vive um período meio anestesiado. A popularidade do Lula é muito grande. Aliás, o lulismo cresceu e o petismo diminuiu. Verdade. O PT hoje é uma caricatura do que foi outrora, que foi antigamente. Eu falo isso com dor, lamentando. E a gente vive, agora você vê, o cenário para 2010. Esse quadro eleitoral, ainda um tanto quanto não definido, que se desenha para 2010. Mas já está. O Lula está em campanha direto, né? Direto. Ele já escolheu lá a sua candidata, todo mundo sabe quem é, carrega ela debaixo do braço, diz que é ministra, está só inaugurando obra. Aí vai em templo, vai aonde nunca foi,
para a ministra-chefe da Casa Civil não precisa rezar aqui, cantar samba acolá, dançar forró em outro lugar, comer buchada de bode. Isso aí é campanha, né? E eles querem muito criar uma falsa polarização. De um lado, o continuismo da era Lula através da sua candidata, juntando tudo que é partido ali, os mais diferentes. Maluf hoje é um apoiador de Lula, vê se pode. Com a desculpa da governabilidade. E também aceitando o oportunismo daqueles que não conseguem viver longe de governo. Tem gente que não consegue fazer política longe do poder e do governo. Depende disso, inclusive para ter votos. Agora, o povo precisa ficar esperto, saber quem é quem. Do outro lado, aí está lá os tucanos e o DEM, né, o antigo PFL, Demo, sei lá, eles também ainda estão definindo lá o seu candidato, mas, no fundo, outro dia eu encontrei o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Pedro Malan. No avião, para Brasília. Ele falou, ô Chico, você saiu do PT? Eu falei, saí. Aliás, o PT é que saiu de si mesmo. E ele falou, pois é, eu também acho isso. Porque, sinceramente, você no tempo do PT falava isso também, diziam que eu era ortodoxo, neoliberal. Pois assegura você, com toda a pureza da alma, a política econômica do governo Lula é mais ortodoxa que a minha. O Palocci é mais conservador do que eu. E o Palocci ainda era ministro da Fazenda. Então, isso é uma realidade. Então, a gente tem uma polarização, quer dizer, uma disputa, um fla-flu político de assemelhados. E a sociedade brasileira vai muito além disso. A gente não pode ficar condenado a isso. Ou Serra ou Dilma. Não. Tem que buscar outras alternativas, inclusive não de nomes, simplesmente, mas de programa, de projetos para o país. Será que a gente vai viver na base sem políticas emancipatórias do outro lado, né? Exatamente. Eu acho que a Bolsa Família é como um programa emergencial para quem está no sufoco, saco vazio não para em pé, tudo bem. Agora, isso virou um fim. Você tem porta de entrada e não tem porta de saída. Sob o ponto de vista da cidadania, que é um dos assuntos do nosso programa, isso é muito ruim. Não promove mudança estruturante. Só com educação continuada, ensino público gratuito, de qualidade, saneamento básico, investimento cultural forte, organização da população, politização da população. Eu fico intrigado. O Brasil é um país muito curioso, porque eu, na faculdade, aqui na UF, estudava nos livros do professor Fernando Henrique Cardoso, altamente politizado. Ele governou o Brasil 8 anos. Tinha gente que achava que era impensável um intelectual do porte do Fernando Henrique, um sociólogo, era até chamado o príncipe dos sociólogos, chegar ao governo brasileiro. Depois, no governo, ele virou o sociólogo dos príncipes. Ficou só lá com a elite e tal. Mas ele discute o clientelismo político, a política do toma lá da cá, a compra de voto. A sua obra, ela mostra muito essas tradições ruins da política brasileira. Pois não é que no governo dele isso se aprofundou? Isso se aprofundou. Lula, fruto da luta sindical autêntica, contra o peleguismo lá do Joaquinzão, classe operária, assembleias, muita política, muita luta bonita, povo se organizando na rua, né? A gente junto, valeu a espera, vamos mudar, a esperança venceu o medo. 8 anos depois, praticamente, da era Lula, será que o povo está mais politizado, mais informado, acompanhando com mais vivacidade programas como esse que você faz aqui na Jovem TV, Cláudio? Não está. Parece que há uma anestesia, né? Aí as pessoas rebaixaram o seu nível de expectativa em relação às suas próprias vidas e ao Brasil.